Existe um período na história bíblica que a maioria das pessoas simplesmente ignora. São quase 1700 anos. Mais tempo do que separa você hoje das cruzadas, do Império Romano e do nascimento de Cristo juntos. E durante todo esse tempo, a humanidade viveu num mundo tão diferente do nosso, que se você fosse transportado para lá agora, juraria que pousou em outro planeta. Os homens viviam 900 anos. Não é metáfora, não é exagero poético. O texto de Gênesis lista nome por nome, idade por idade, com a precisão de um cartório. Adão viveu 930 anos. Matusalém, 969. Noé tinha 500 anos quando seus filhos nasceram. 500 anos. Você consegue sequer processar o que significa viver meio milênio? Ter memórias de acontecimentos que para nós seriam história antiga, mas que para eles eram simplesmente terça-feira passada? Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Se essas pessoas viviam tanto tempo, o que exatamente elas faziam com todo esse tempo? Como era acordar de manhã num mundo sem cidades, sem impérios, sem leis escritas, mas com uma inteligência que, segundo o próprio texto bíblico, era capaz de criar tecnologias que nos deixariam de queixo caído? A resposta é mais perturbadora e mais fascinante do que qualquer coisa que você já imaginou. Para entender esse mundo, você precisa primeiro apagar tudo que a cultura pop colocou na sua cabeça. Esqueça homens das cavernas com peles de animal grunhindo ao redor de uma fogueira. O texto bíblico descreve algo radicalmente oposto. Gênesis 4 nos dá uma lista de realizações da civilização pré-diluviana, que, se você prestar atenção, é de tirar o fôlego. Jubal, filho de Lameque, é descrito como o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Pense nisso. Instrumentos musicais afinados, com escalas, com harmonia. Isso não é uma tribo primitiva batendo em troncos. Isso é cultura musical sofisticada. E o irmão dele, Tubal-Caim, era forjador de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Bronze e ferro. Metalurgia avançada. Fundição, ligas metálicas, forja, tudo isso antes do dilúvio. E Caim, sim, o primeiro assassino da história, construiu uma cidade. Gênesis diz isso com a naturalidade de quem anota um endereço. Ele construiu uma cidade e a chamou pelo nome de seu filho, Enoque. A primeira cidade da história humana não foi Ur, não foi Jericó, não foi Satalhöyük. Foi construída pelo filho mais velho de Adão e Eva. E aqui está o detalhe que ninguém te conta. Caim construiu essa cidade numa época em que a população mundial inteira cabia numa sala de estar. Para quem ele construiu aquela cidade? Essa pergunta sozinha abre um abismo de possibilidades que vamos explorar. Agora, imagine o cenário. O mundo pré-diluviano, segundo o texto bíblico e várias tradições judaicas antigas, era radicalmente diferente em termos geográficos. Gênesis 2 descreve 4 rios que saíam do Éden: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. 2 deles a gente conhece até hoje, os outros 2 desapareceram. Isso já deveria te dar uma pista de quão violentamente a superfície da Terra foi redesenhada pelo dilúvio. Mas antes dessa destruição, o que existia era algo que cientistas e teólogos tentam reconstruir há séculos. O texto bíblico sugere que não havia chuva antes do dilúvio. Gênesis 2, 5 a 6 diz que o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, mas subia uma névoa que regava toda a face da terra. Imagine isso, um planeta inteiro irrigado por um sistema de neblina que subia do solo, sem tempestades, sem raios, sem furacões. O céu era permanentemente estável. Algumas interpretações apontam para uma espécie de camada de vapor d'água na atmosfera superior. Um efeito estufa natural que mantinha o planeta inteiro numa temperatura uniforme, sem polos congelados, sem desertos escaldantes. De polo a polo,
Um clima temperado e úmido. Florestas densas cobrindo continentes inteiros. Vegetação tão exuberante que o solo mal era visível. E aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes. Esse ambiente, essa combinação de atmosfera protegida, solo fértil e clima perfeito, pode ser exatamente a razão pela qual as pessoas viviam tanto. Sem radiação ultravioleta direta, sem variações extremas de temperatura, com alimentos crescendo em solo virgem, nunca esgotado por séculos de agricultura, o corpo humano simplesmente não se degradava na velocidade que se degrada hoje. A genética era pura. Estamos falando de pessoas separadas de Adão por no máximo 7, 8 gerações. O código genético ainda estava praticamente intacto, sem as milhares de mutações acumuladas que carregamos hoje. Cada célula se reparava melhor. Cada órgão durava mais. A velhice, como nós conhecemos, com a fragilidade, a doença crônica, a demência, simplesmente não existia da mesma forma. Matusalém morreu com 969 anos. Isso significa que ele nasceu quando Adão ainda estava vivo. Ele conheceu Adão pessoalmente. Conversou com o primeiro ser humano que já existiu. E viveu tempo suficiente para morrer no exato ano do dilúvio. Alguns rabinos acreditam que ele morreu apenas 7 dias antes das águas cobrirem a terra. 7 dias. Como se Deus tivesse esperado ele partir antes de abrir as comportas do céu. Se isso te impressionou, dá um like agora para esse vídeo chegar a mais pessoas que nunca ouviram esses detalhes. Mas viver 900 anos muda absolutamente tudo sobre como uma sociedade funciona. Pense nas implicações. Uma pessoa que vive 9 séculos acumula conhecimento de uma forma que nós simplesmente não conseguimos conceber. Você não precisa de livros quando a testemunha ocular ainda está viva. Adão podia contar pessoalmente a história da criação, do Éden, da queda, da conversa direta com Deus. E fez isso por 930 anos. Seus filhos ouviram, os filhos dos filhos ouviram. Lameque, o pai de Noé, conviveu com Adão por pelo menos 56 anos, segundo a cronologia de Gênesis 5. O pai de Noé conheceu Adão. A história não era um mito distante, passado de boca em boca por centenas de gerações. Era o relato de primeira mão de alguém que ainda estava sentado ali, na sua frente, contando o que viu com os próprios olhos. E o que isso faz com a tecnologia? Imagine um engenheiro que tem 400 anos de experiência prática. Não 40, 400. Ele viu o que funciona e o que não funciona ao longo de 4 séculos de tentativa e erro. Cada geração não precisava recomeçar do zero como nós fazemos. O conhecimento se acumulava exponencialmente, porque os mestres nunca morriam. O inventor de uma técnica ainda estava vivo 500 anos depois para refiná-la, ensiná-la e combiná-la com outras técnicas que surgiam. É como se a humanidade inteira tivesse acesso permanente aos seus maiores gênios. E isso explica uma coisa que sempre incomodou os estudiosos: a velocidade absurda com que a civilização pré-diluviana avançou. Em poucas gerações, literalmente contáveis nos dedos de 2 mãos, a humanidade foi de um casal nu num jardim para metalurgia, música, arquitetura, criação de gado e agricultura. Gênesis comprime isso em poucos versículos, mas o que está implícito é uma explosão civilizacional sem paralelo. Na nossa história pós-dilúvio, levamos milhares de anos para sair da Idade da Pedra. Eles fizeram isso em 1 ou 2 gerações. A diferença? Longevidade. Quando seu professor de metalurgia tem 700 anos de prática, você aprende rápido. Mas aqui entra algo que precisa ser dito com muita clareza, porque muda completamente a leitura de Gênesis. Essa civilização brilhante, tecnologicamente avançada, com séculos de conhecimento acumulado, foi destruída completamente, varrida da face da terra. E não por ser primitiva ou ignorante. Pelo contrário,
Quanto mais você entende o nível de sofisticação que existia antes do dilúvio, mais assustador se torna o julgamento. Deus não destruiu um bando de selvagens. Ele destruiu uma civilização que tinha tudo e que usou tudo isso para se corromper de uma forma que o texto bíblico descreve com uma frase gelante. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, 5. Toda imaginação, só má, continuamente. 3 palavras absolutas que não deixam nenhuma brecha. Então, como era o dia a dia nesse mundo? Vamos reconstruir. Acorde numa manhã qualquer, 1000 anos antes do dilúvio. Você abre os olhos e o ar é denso, úmido, quase palpável, como respirar dentro de uma estufa tropical. A luz do sol entra filtrada por aquela camada atmosférica, difusa, sem sombras duras. Não existe aquele sol escaldante que queima sua pele. A luz é uniforme, esbranquiçada, envolvendo tudo como um manto. Você sai da sua habitação e o verde é absoluto. Não é o verde seco e empoeirado que você conhece. É um verde vivo, saturado, quase elétrico. Cada planta parece ter o dobro do tamanho que teria hoje. Figueiras com troncos largos como carros. Gramíneas que chegam na altura do peito. Flores com pétalas do tamanho da sua mão, liberando um perfume tão forte que você sente a doçura grudando na garganta. O chão é macio sob seus pés. Solo escuro, úmido, rico em nutrientes nunca esgotados por milênios de plantio. Você arranca um fruto de uma árvore qualquer e ele é maior, mais doce e mais denso do que qualquer fruta que existe hoje. Os nutrientes nesse solo virgem produziam alimentos com uma concentração de vitaminas e minerais que a agricultura moderna jamais conseguiu replicar. E ao redor você ouve sons que não existem mais. Animais que foram extintos pelo dilúvio, ou que sobreviveram, mas nunca mais atingiram o mesmo tamanho. Por aqui está outro detalhe que poucas pessoas conectam. Se os humanos viviam 900 anos e cresciam mais do que nós, é perfeitamente lógico supor que os animais também atingiam tamanhos muito maiores naquele ambiente. Aquela atmosfera rica em oxigênio, aquela pressão atmosférica diferente, aquele solo hiperfértil, tudo favorecia o gigantismo biológico. Os fósseis confirmam isso. Existiram libélulas com envergadura de 70 centímetros, crocodilos de 12 metros, preguiças do tamanho de elefantes. E se a megafauna existia em abundância antes do dilúvio, imagine o espetáculo visual de caminhar por esse mundo. Manadas de criaturas enormes movendo-se entre florestas colossais, sob um céu permanentemente coberto por aquela névoa luminosa. Mas não se engane achando que era um paraíso tranquilo. A mesma biologia que produzia frutos gigantes e animais monumentais também produzia predadores proporcionais. E os humanos, apesar de toda sua inteligência e longevidade, ainda eram feitos de carne e osso. A diferença é que eles tiveram séculos para aprender a dominar esse ambiente. Gerações inteiras de caçadores, construtores e artesãos que viviam tempo suficiente para se tornarem verdadeiros mestres absolutos de cada habilidade que tocavam. E aqui está a parte que vai te chocar. A população. Faça as contas comigo. Se as pessoas viviam 900 anos e tinham filhos por séculos, Gênesis 5:4 diz que Adão gerou filhos e filhas, no plural, ao longo de 800 anos após Sete. A explosão demográfica seria absurda. Estudiosos que calcularam isso usando taxas de crescimento conservadoras chegam a números que variam entre centenas de milhões e até bilhões de pessoas no momento do dilúvio. O pesquisador Henry Morris estimou que poderia haver entre 1 e 10 bilhões de seres humanos vivos quando as águas vieram. 10 bilhões, mais do que a população atual da Terra. Imagine, uma civilização com mais gente do que temos hoje,
com séculos de conhecimento acumulado, sem a fragmentação de idiomas que Babel trouxe depois, provavelmente falando uma única língua, com acesso a recursos naturais intocados de um planeta virgem. E desses bilhões, apenas 8 sobreviveram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. 8 pessoas. O resto, cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso de 800 anos com séculos de memórias, todos desapareceram sob as águas. Se você acredita que esse evento realmente aconteceu, a escala da destruição ultrapassa qualquer genocídio, qualquer guerra, qualquer catástrofe da história humana somadas. Se essa escala te deixou sem palavras, comente: eu não sabia. Mas voltemos àquele mundo, porque antes da destruição veio a construção. E o que essa civilização construiu é algo que precisamos tentar reconstruir com o pouco que o texto nos dá, combinado com o que a lógica, a arqueologia e as tradições antigas sugerem. A cidade de Enoque, construída por Caim, é mencionada quase de passagem em Gênesis. Mas pense no que isso implica. Uma cidade pressupõe organização social, pressupõe divisão de trabalho, pressupõe uma forma de governo, por mais rudimentar que fosse. Pressupõe ruas, habitações, muros. E lembre-se, Caim era filho direto de Adão. Ele tinha uma inteligência que nós, com nosso genoma degradado por milênios de mutações, provavelmente nem conseguimos imaginar. O livro de Enoque, que não é canônico, mas era amplamente lido no mundo judaico antigo e é citado no Novo Testamento na Carta de Judas, vai muito além de Gênesis. Ele descreve uma civilização pré-diluviana que recebeu conhecimentos proibidos de seres chamados vigilantes, anjos caídos que desceram à terra. Segundo esse texto, eles ensinaram à humanidade metalurgia para armas, cosméticos, encantamentos, astrologia e o que o texto chama de cortar raízes, que muitos interpretam como farmacologia ou até alquimia. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e couraças. Sem-Jazá ensinou encantamentos. Armar-os ensinou a resolver encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou as constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel, os sinais da terra. Shamsiel, os sinais do sol. Sariel, o curso da lua. Canônico ou não, o que esse texto descreve é uma transferência maciça de conhecimento sobrenatural para uma raça que já era brilhante por natureza. É como entregar tecnologia nuclear para uma civilização que já dominava a pólvora. O resultado, segundo o próprio texto, foi catastrófico. Os humanos usaram esse conhecimento não para florescer, mas para dominar, destruir e se corromper. As armas levaram à violência em escala industrial. Gênesis diz que a terra estava corrompida diante da face de Deus e cheia de violência. Cheia. Não com alguns conflitos aqui e ali. Cheia. E aqui está o que torna essa parte da história tão perturbadora. Quando o texto diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era só má continuamente, ele está descrevendo uma civilização onde o mal não era a exceção, era a norma. Não existia contrapeso. Não havia uma nação justa em oposição a uma nação perversa. Era planetário, era total, era unânime, exceto por um homem: Noé. Gênesis 6, 9 descreve Noé com 3 palavras: justo, íntegro e andava com Deus. Em meio a bilhões de pessoas que tinham escolhido coletivamente o caminho da violência e da corrupção, um homem e sua família nadavam contra a corrente. Tente dimensionar o que isso significa socialmente. Não é como ser a única pessoa honesta numa cidade corrupta. É como ser a única pessoa sóbria num planeta inteiro de bêbados. O isolamento, a pressão, o ridículo, porque não há a menor dúvida de que Noé era ridicularizado. A tradição judaica, o Midrash e outros escritos rabínicos descrevem Noé sendo zombado
por 120 anos enquanto construía a arca. 120 anos de piadas, escárnio e deboche. As pessoas passavam pela construção daquele objeto absurdamente grande no meio da terra seca, num mundo onde nunca tinha chovido, e riam. Como não ririam? Um barco no meio do continente, para uma chuva que nunca existiu, construído por um velho que dizia ouvir a voz de Deus. E mesmo assim, dia após dia, década após década, Noé continuava cortando a madeira, moldando as tábuas, aplicando o piche. Segundo Pedro 2:5 o chama de pregador da justiça, ou seja, ele não apenas construía, ele pregava, ele avisava, e ninguém ouvia. Mas antes de chegarmos à arca e ao dilúvio, precisamos entender o que exatamente corrompeu essa civilização tão profundamente. Porque a Bíblia não descreve uma degradação lenta e gradual. Ela descreve um ponto de ruptura, um evento específico que acelerou tudo. E esse evento está em Gênesis 6:1-4, uma das passagens mais misteriosas e debatidas de toda a Escritura. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Filhos de Deus. Quem são eles? Essa pergunta gerou mais debates teológicos do que quase qualquer outra passagem do Antigo Testamento. Mas a interpretação mais antiga, a que prevaleceu entre os judeus do período do Segundo Templo, a que é adotada pelos escritos de Enoque, a que os primeiros pais da igreja defenderam, é que esses filhos de Deus eram anjos. Seres celestiais que abandonaram sua posição original, desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas. E o resultado dessa união produziu algo que o texto chama de Nefilim, traduzido frequentemente como gigantes. E aqui, o mundo pré-diluviano se torna algo que parece saído de uma ficção científica sombria. Porque se você aceita essa interpretação, e tanto Judas, versículo 6, quanto 2 Pedro 2:4 parecem confirmá-la, então a humanidade antes do dilúvio não estava apenas corrompida moralmente, ela estava sendo corrompida geneticamente. Os Nefilim, esses híbridos de anjo e humano, são descritos como os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, heróis, guerreiros, figuras de poder descomunal que dominavam a sociedade. Alguns estudiosos acreditam que as mitologias de semideuses, os Hércules, os Aquiles, os Gilgamesh, são memórias distorcidas e fragmentadas desses Nefilim, passadas de geração em geração após o dilúvio até se tornarem lendas. Imagine essa sociedade. Seres com força sobre-humana e aparência extraordinária, governando sobre humanos comuns. Uma hierarquia de poder baseada literalmente em genética sobrenatural. Os fortes dominando os fracos, não por mérito ou eleição, mas por serem fundamentalmente diferentes. Uma aristocracia biológica no sentido mais literal possível. E a violência que Gênesis descreve pode ter sido exatamente isso. Os Nefilim impondo sua vontade sobre uma humanidade que não tinha como resistir fisicamente. E nesse cenário que precisamos colocar a vida cotidiana. Porque entre a criação e a destruição, entre Adão e Noé, existiram famílias, comunidades, rotinas, pessoas comuns que acordavam, trabalhavam, comiam, dormiam e morriam, mesmo que demorassem 900 anos para isso. O próprio Jesus confirma essa normalidade em Mateus. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, comendo, bebendo, casando. A vida seguia. A rotina absorvia tudo. O mal tinha se tornado tão normal que ninguém mais o reconhecia como mal. E talvez esse seja o detalhe mais arrepiante de toda essa história. Não foi uma civilização que vivia em trevas reconhecidas, com as pessoas conscientes de sua própria maldade. Foi uma civilização que tinha normalizado o inaceitável a tal ponto que a vida simplesmente continuava.
As festas continuavam. Os casamentos continuavam. O comércio continuava. A música que Jubal inventou, aquelas harpas e flautas, provavelmente ainda tocava. A metalurgia de Tubal-Caim ainda forjava. A cidade de Enoque provavelmente ainda crescia. Tudo funcionava. Tudo parecia bem. Menos para os olhos de Deus. E aqui é onde precisamos reconstruir com mais detalhes como essa sociedade funcionava no dia a dia. Porque é nos detalhes que a história ganha carne e sangue. Vamos começar pela questão mais básica. O que essas pessoas comiam? Gênesis nos dá uma indicação direta. Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Antes do dilúvio, a humanidade era vegetariana. A permissão para comer carne só vem depois, em Gênesis 9:3, quando Deus fala com Noé, após as águas baixarem. Isso significa que por quase 1700 anos, a civilização mais avançada que já existiu se alimentava exclusivamente de plantas, frutas, grãos e sementes. E que plantas? Naquele solo virgem, com aquela atmosfera protegida, os alimentos tinham uma qualidade nutricional que faria qualquer nutricionista moderno chorar de inveja. Frutas enormes, doces, cheias de substâncias que hoje simplesmente não existem mais nos nossos alimentos empobrecidos por milênios de cultivo excessivo. Grãos que nasciam praticamente sozinhos, sem necessidade de irrigação artificial. A névoa que subia do solo fazia esse trabalho. A agricultura, se é que podemos chamar assim, era quase sem esforço comparada ao que veio depois. Lembra da maldição de Gênesis 3? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mesmo com a maldição, aquele solo pré-diluviano ainda era incomparavelmente mais generoso do que qualquer terra que existe hoje. Se você acredita que esse mundo perdido foi real e que precisamos aprender com ele, comente. Mundo perdido. Agora pense na estrutura social. Numa civilização onde as pessoas vivem 900 anos, os conceitos de família, autoridade e herança se transformam radicalmente. Seu tataravô não é uma foto amarelada numa parede. Ele está ali, vivo, lúcido, com 700 anos de experiência. As famílias não eram unidades pequenas e isoladas como as nossas. Eram clãs enormes, com dezenas de gerações convivendo simultaneamente. Adão, antes de morrer, pode ter conhecido milhares de descendentes pessoalmente. Imagine as reuniões. Imagine o peso de uma palavra dita por alguém que caminhou com Deus no Éden. Imagine a autoridade de um patriarca que literalmente viu o início de tudo. E, ao mesmo tempo, imagine o conflito. Porque onde há poder, há disputa. Clãs rivais. Linhagens que se consideravam superiores. A linhagem de Sete, descrita como a que começou a invocar o nome do Senhor, e a linhagem de Caim, marcada desde o início pelo assassinato e pelo exílio. Duas árvores genealógicas crescendo lado a lado por séculos, uma buscando Deus e a outra construindo cidades e forjando armas. E em algum momento, segundo a interpretação mais aceita de Gênesis 6, essas linhagens se misturaram. Os filhos de Deus, possivelmente a linhagem piedosa de Sete, ou possivelmente anjos caídos, dependendo da interpretação, se uniram às filhas dos homens. E quando essas fronteiras caíram, a última barreira contra a corrupção total desmoronou junto. Mas o que exatamente acontecia nessas cidades? Que tipo de cultura, que tipo de rituais, que tipo de práticas levaram Deus a se arrepender de ter criado a humanidade? O texto bíblico é econômico. Gênesis dedica apenas alguns versículos a 1700 anos de história, mas as tradições judaicas, os textos apócrifos e a própria lógica do que sabemos nos permitem reconstituir um quadro que é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante.
E é exatamente isso que vamos fazer agora. O livro de Enoque descreve cenas que, se você ler pela primeira vez, vai achar que está lendo ficção distópica. Os vigilantes, esses anjos que desceram, não apenas se relacionaram com mulheres humanas, eles instauraram um sistema. Azazel, que ensinou a fabricação de armas e armaduras, não fez isso por generosidade. Ele criou uma classe guerreira. Homens equipados com lâminas de bronze e ferro numa época em que o resto da humanidade ainda usava as mãos. E quem controla as armas, controla o poder. Os Nefilim, frutos dessas uniões, se tornaram a elite. Não uma elite política que você pode derrubar com uma revolução. Uma elite biológica, seres que eram literalmente maiores, mais fortes, mais rápidos e possivelmente mais inteligentes do que qualquer humano comum. O texto de Enoque diz que eles começaram a devorar a produção dos homens. Quando a produção não bastou, devoraram os próprios homens. E quando isso não bastou, devoraram uns aos outros. É uma espiral de violência que começa com opressão econômica, passa por canibalismo e termina em autodestruição. Se isso parece exagerado, lembre-se. O próprio Gênesis canônico confirma que a Terra estava cheia de violência. Cheia. Não parcialmente. Não em algumas regiões. Cheia. Agora tente imaginar o que isso significava para uma pessoa comum. Para um agricultor de 300 anos que vivia com seu clã nos arredores de uma dessas cidades. Ele acorda de manhã, cuida das suas plantações naquele solo ainda fértil, colhe frutas e grãos para alimentar uma família que se estende por 5, 6 gerações. Ele ouve histórias dos mais velhos sobre tempos melhores, sobre quando a terra era mais calma, quando os Nefilim ainda não dominavam as rotas de comércio, quando você podia caminhar entre assentamentos sem escolta. Mas esses tempos passaram. Agora, a cada estação, uma porção maior da colheita vai para os senhores da cidade. Não porque exista um sistema tributário formal como os que surgiram depois com a Suméria e o Egito. Mas porque quando um ser de 3 metros de altura e força descomunal aparece na sua porta e diz que metade da sua produção pertence a ele, você entrega. Não existe tribunal para recorrer. Não existe polícia para chamar. Não existe nação vizinha que vai intervir. O poder é bruto, físico, absoluto. E o pior, é considerado normal. Assim como Jesus disse, comiam, bebiam, casavam. A vida seguia. A opressão tinha se tornado tão rotineira que era apenas parte do cenário, como o calor úmido ou o verde das plantas. E a cultura que floresceu nesse ambiente refletia exatamente essa realidade. Pense nos descendentes de Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A música não surgiu do nada. Ela foi inventada por uma mente que teve séculos para refinar cada nota, cada escala, cada harmonia. Se um único gênio musical da nossa era, um Mozart, um Bach, pode revolucionar toda a música ocidental em 35 anos de vida, imagine o que um Jubal poderia criar em 700 anos de prática contínua. A sofisticação musical dessa civilização provavelmente ultrapassava qualquer coisa que já ouvimos. Instrumentos que não existem mais, feitos de materiais que não sobreviveram ao dilúvio. Composições tão complexas que levariam décadas para serem aprendidas. Mas quando você vive séculos, uma década é o equivalente a um semestre de faculdade. E essa música servia para quê? Adoração? Talvez no início. Talvez nos primeiros séculos, quando a memória do Éden ainda era fresca, quando Adão ainda estava vivo para contar o que era caminhar com Deus no jardim. Mas com o tempo, como tudo naquela civilização, a arte se corrompeu. As tradições judaicas descrevem canções usadas em rituais de idolatria, danças que celebravam a violência, poesia que glorificava os Nefilim e seus feitos de conquista. A mesma criatividade que poderia ter produzido salmos de louvor, produziu hinos à depravação.
e a metalurgia de Tubal-Caim seguiu o mesmo caminho. Gênesis diz que ele era mestre de toda obra de cobre e ferro. Toda obra. Não apenas ferramentas agrícolas, não apenas utensílios domésticos. Toda obra inclui o que Enoque descreve explicitamente: armas, espadas, lanças, escudos, couraças. E se Tubal-Caim foi o pioneiro, imagine o que aconteceu ao longo dos séculos seguintes, com gerações de metalurgistas aprimorando essas técnicas. Ligas metálicas que nós talvez ainda não tenhamos redescoberto, técnicas de forja que se perderam sob as águas, porque aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. O dilúvio não destruiu apenas pessoas, ele destruiu conhecimento, bibliotecas inteiras de saber acumulado, se é que eles tinham bibliotecas, oficinas, fornalhas, instrumentos de medição, mapas. Tudo o que aquela civilização tinha construído ao longo de quase 2 milênios foi reduzido a lama e sedimento. E quando Noé e seus filhos saíram da arca, eles saíram com o conhecimento que tinham na cabeça e nas mãos. Nada mais. É por isso que a civilização pós-diluviana parece começar praticamente do zero. Não porque os humanos eram primitivos, mas porque a infraestrutura de toda uma era foi apagada. Voltemos ao cotidiano. Outro aspecto que quase ninguém discute é a questão da linguagem. Antes de Babel, que acontece bem depois do dilúvio, a humanidade falava uma única língua. Gênesis 11, 1 é explícito. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Se projetarmos isso para trás, o mundo pré-diluviano era linguisticamente unificado. Todo mundo se entendia, não havia barreira de comunicação. E isso tem implicações enormes que passam despercebidas. Primeiro, a transmissão de conhecimento era instantânea e universal. Quando Tubal-Caim descobria uma nova técnica de metalurgia, essa informação podia se espalhar pelo planeta sem distorção, sem tradução, sem perda. Não existiam silos culturais. Não existiam civilizações isoladas desenvolvendo tecnologias paralelas sem saber umas das outras, como aconteceu depois com os egípcios, os chineses e os mesoamericanos. Era uma única civilização humana, falando uma única língua, compartilhando um único corpo de conhecimento que crescia exponencialmente a cada século. Segundo, a unidade linguística significava unidade cultural. Não existiam estrangeiros. Não existia o conceito de eles e nós baseado em idioma ou etnia. As divisões eram outras, provavelmente baseadas em linhagem, em clã, em proximidade com os Nefilim ou distância deles. Mas todo mundo falava a mesma língua que Adão falou quando nomeou os animais no jardim. A língua original da humanidade, que alguns rabinos chamam de a língua sagrada. Uma língua que Deus entendeu e que o homem entendeu, sem ambiguidade, sem mal entendido. Uma ferramenta de comunicação perfeita nas mãos de uma civilização que escolheu usá-la para conspirar, oprimir e corromper. E falando em comunicação, como essa civilização se organizava politicamente? A Bíblia menciona apenas uma cidade antes do dilúvio, a cidade que Caim construiu e nomeou em honra de seu filho Enoque. Mas seria ingênuo pensar que em 1700 anos, com uma população que possivelmente chegou a bilhões, existiu apenas uma cidade. O mais provável é que houvesse centenas, talvez milhares de assentamentos espalhados por um planeta inteiro de terra habitável. Lembre-se, a geografia pré-diluviana era radicalmente diferente da nossa. Muitos estudiosos acreditam que antes do dilúvio existia uma única massa continental, o que a Bíblia pode sugerir em Gênesis 1, 9, quando diz que as águas se ajuntaram num lugar e apareceu a porção seca, no singular. Se toda a terra habitável era contígua, sem oceanos separando continentes, a expansão humana teria sido contínua e ininterrupta. Cidades surgindo ao longo de rios, em vales férteis, nos sopés de montanhas ricas em minerais.
uma rede urbana conectada por rotas terrestres que se estendia por milhares de quilômetros sem a barreira de um único mar. E quem governava tudo isso? Aqui entramos em território especulativo, mas a lógica é consistente. Numa sociedade dominada pelos Nefilim, seres de força e estatura sobre-humanas, descendentes diretos de entidades celestiais, o modelo de governo mais provável era uma teocracia pervertida. Os Nefilim não eram apenas líderes políticos ou militares. Eles eram objetos de adoração. Pense nisso. Se você é um humano comum vivendo ao lado de um ser que é claramente superior a você em todos os aspectos físicos, que descende de seres celestiais, que possui conhecimentos que parecem sobrenaturais, qual é a reação natural? Reverência, adoração, submissão. É exatamente isso que as mitologias antigas descrevem. Os semideuses das tradições grega, mesopotâmica, egípcia e nórdica são quase sempre retratados como reis, guerreiros e objetos de culto. Se esses mitos são ecos distorcidos de uma realidade pré-diluviana, como muitos estudiosos conservadores acreditam, então os Nefilim eram os reis-deuses originais, os primeiros tiranos divinizados. E a idolatria que a Bíblia condena com tanta veemência ao longo de todo o Antigo Testamento pode ter suas raízes exatamente aqui, no culto aos Nefilim e aos vigilantes que os geraram. Isso explicaria por que a reação de Deus foi tão radical. Não se tratava apenas de maldade humana. Se tratava de uma contaminação que ia além do comportamento e atingia a própria natureza da humanidade. Gênesis 6:9 diz que Noé era perfeito nas suas gerações. Essa palavra, perfeito, tamim em hebraico, é a mesma usada para descrever um animal sem defeito, apto para o sacrifício. Muitos estudiosos acreditam que isso não se refere apenas à integridade moral de Noé, mas à sua integridade genética. Ele era puro nas suas gerações. Sua linhagem não havia sido contaminada pela mistura com os Nefilim. Se essa interpretação está correta, então o dilúvio não foi apenas um julgamento moral, foi uma operação de resgate genético. Deus preservou a única família cuja linhagem humana estava intacta, porque era através dessa linhagem que o Messias viria. A promessa de Gênesis, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, precisava de uma linhagem humana pura para se cumprir. E os vigilantes, ao contaminarem a genética humana, estavam atacando exatamente essa promessa. Não era apenas rebelião, era sabotagem cósmica. Uma tentativa deliberada de corromper a raça humana a ponto de tornar a encarnação do Messias impossível. E se essa teoria está certa, o dilúvio ganha uma dimensão completamente diferente. Não é mais a história de um Deus irritado que destruiu a humanidade por capricho. É a história de um Deus que executou a única ação possível para preservar o plano de salvação. Se toda a humanidade, exceto Noé e sua família, já estava geneticamente comprometida, então esperar mais tempo não resolveria o problema, só o agravaria. Cada geração que passava, mais a contaminação se espalhava. Cada casamento entre humanos e Nefilim diluía ainda mais a linhagem original. Deus não destruiu a humanidade para punir. Ele destruiu para salvar, para preservar a semente que milênios depois germinaria em Belém, numa manjedoura, na forma de um bebê chamado Jesus. Cada tábua que Noé pregou naquela arca era um passo em direção ao Calvário. Cada camada de piche que ele aplicava selava não apenas madeira contra a água, selava a promessa de Deus contra a conspiração do inferno. A arca não era apenas um barco, era um cofre. E o que ela guardava não eram apenas 8 pessoas e milhares de animais. Era o futuro inteiro da raça humana. Era o DNA puro que carregaria a linhagem de Abraão, de Davi e de Maria. Era a linha reta entre o Éden e a cruz. Se esse propósito oculto do dilúvio te marcou, clica nesse botão de curtir agora.
porque o algoritmo do YouTube precisa saber que esse tipo de conteúdo importa. Agora, com toda essa perspectiva, vamos mergulhar num aspecto que raramente é explorado: a vida espiritual do mundo pré-diluviano. Porque essas pessoas não viviam num vácuo religioso. Elas tinham uma relação com o sobrenatural, que era muito mais direta e visceral do que qualquer coisa que experimentamos hoje. Adão falou com Deus pessoalmente. Caim falou com Deus pessoalmente. Gênesis 4 registra um diálogo direto entre eles. Os vigilantes eram entidades visíveis, físicas, presentes no cotidiano. Os Nefilim eram prova viva de que o mundo espiritual era real e tangível. Não havia ateísmo naquele mundo. Não havia espaço para duvidar da existência de Deus ou de seres sobrenaturais. A questão nunca foi: Deus existe? A questão era: qual Deus vamos servir? E a maioria escolheu servir os que podiam ver, tocar e temer. Os Nefilim e os vigilantes, em vez do Deus invisível que Adão descrevia a partir de memórias cada vez mais distantes do Éden. É a primeira grande idolatria da história humana, a troca do Criador pela criatura. A mesma troca que Paulo descreve em Romanos 1 como o pecado fundacional de toda a sociedade pagã. E aconteceu ali, naqueles primeiros séculos, quando a humanidade olhou para seres sobrenaturais visíveis e disse: estes são os nossos deuses. E os rituais que acompanhavam essa idolatria? As tradições judaicas pintam um quadro sombrio. O livro dos Jubileus, outro texto do período do Segundo Templo, descreve derramamento de sangue como prática religiosa no mundo antediluviano. Sacrifícios que não eram de animais. O Midrash Bereshit Rabbah fala de uma geração que estendia a mão contra a propriedade alheia, contra as esposas alheias, contra as vidas alheias. Uma civilização onde nada era sagrado, nem a propriedade, nem o casamento, nem a própria vida humana. E quando você remove a sacralidade da vida, o que sobra? Utilitarismo puro. As pessoas se tornam recursos, instrumentos, descartáveis. É exatamente o que as tradições descrevem. Uma sociedade onde os fracos existiam para servir os fortes, onde a violência era entretenimento e onde a morte não tinha peso moral. Soa familiar? Deveria. Porque Jesus disse que os últimos dias antes da sua volta seriam como os dias de Noé. Mateus. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Não é apenas uma comparação casual. É um aviso direto, as mesmas condições, as mesmas escolhas, a mesma normalização do inaceitável. A mesma cegueira coletiva que impede as pessoas de ver o julgamento se aproximando enquanto comem, bebem e se casam, como se tudo fosse continuar para sempre. Mas voltemos à matéria, ao concreto, ao palpável, porque há um elemento da vida pré-diluviana que é tão óbvio que quase ninguém menciona: a relação com a morte, ou melhor, a quase ausência dela. Num mundo onde as pessoas vivem 9 séculos, a morte é um evento raro, raríssimo. Pense na sua experiência. Você provavelmente já perdeu avós, talvez até pais ou amigos. A morte é presença constante na nossa existência. Sabemos que ela pode vir a qualquer momento. Essa consciência molda nossa psicologia, nossas prioridades, nossas religiões. Agora imagine um mundo onde você nasce e passa os primeiros 200, 300 anos da sua vida sem ver ninguém morrer. Seus pais estão vivos, seus avós estão vivos, seus bisavós, tataravós, todos vivos, todos ativos, todos produzindo. A morte é um conceito abstrato, algo que aconteceu uma vez, lá atrás, quando Deus matou um animal para vestir Adão e Eva, ou quando Caim matou Abel. Mas morrer de velhice, de doença, era algo tão distante da experiência cotidiana que provavelmente parecia irreal. E essa quase imortalidade teria um efeito psicológico profundo.
sem a urgência da morte, sem aquele relógio biológico que os força a tomar decisões e definir prioridades, a humanidade pré-diluviana vivia numa espécie de eternidade prática. Sempre havia mais tempo, sempre havia amanhã, sempre havia mais um século para mudar de direção, para se arrepender, para ouvir Noé e entrar na arca, até o dia em que não havia mais. E aqui está a ironia mais cruel de toda essa história. A mesma longevidade que deu à humanidade tempo ilimitado para se arrepender foi usada como desculpa para não se arrepender nunca. Por que mudar hoje, se tenho mais 600 anos pela frente? Por que ouvir o velho Noé hoje, se posso pensar nisso daqui a um século? A abundância de tempo criou a ilusão de que o tempo era infinito. E quando o dilúvio veio, veio de uma vez. Gênesis 12. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites, naquele mesmo dia. Não houve transição, não houve período de adaptação, não houve estação de chuvas que gradualmente piorou. Num dia, o céu que nunca tinha produzido uma gota de chuva se abriu, como se alguém tivesse rasgado um tecido de ponta a ponta. Num dia, o chão que sempre foi sólido e confiável se partiu, e águas subterrâneas que ninguém sabia que existiam explodiram para a superfície com pressão vulcânica. Num dia, o mundo inteiro mudou. E para os bilhões que estavam do lado de fora da arca, não houve segunda chance, não houve negociação, não houve espera. Eu mudei de ideia. A porta da arca, que o próprio Deus fechou, segundo Gênesis, estava selada. E do lado de dentro, 8 pessoas ouviam o mundo morrer. Mas antes desse dia chegar, houve 120 anos de aviso. Gênesis 6, 3. É frequentemente interpretado como Deus estabelecendo um prazo. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porquanto ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. 120 anos. É o tempo que Noé teve para construir a arca e pregar a justiça. E durante esses 120 anos, a vida continuou normalmente ao redor dele. Pense na escala temporal. 120 anos é mais do que qualquer ser humano vive hoje. Se Noé começou a pregar em 2026, ele só terminaria em 2146. Guerras inteiras seriam travadas e esquecidas nesse intervalo. Impérios nasceriam e cairiam. Tecnologias seriam inventadas e substituídas. E durante todo esse tempo, um homem continuava martelando pregos num barco descomunal no meio da terra seca, dizendo que a água ia cair do céu, de um céu que, até onde qualquer pessoa viva sabia, nunca tinha deixado cair uma única gota. A fé de Noé não era a fé de um momento. Não era uma decisão tomada no calor de uma experiência espiritual. Era uma fé sustentada por 120 anos contra toda a evidência visível, contra todo o escárnio social, contra toda a lógica aparente. Hebreus 11, 7. Chama isso de temor reverente diante de coisas que ainda não se viam. Noé construiu um monumento à fé no invisível, literalmente, enquanto o mundo visível ria da sua cara. E como o mundo reagia a Noé durante esses 120 anos? A Bíblia não dá detalhes, mas Pedro nos oferece uma pista crucial. Em 2 Pedro 2, 5, ele chama Noé de pregador da justiça. Pregador, não construtor silencioso, não eremita isolado, pregador. Isso significa que Noé não apenas construiu a arca em silêncio, ele abriu a boca, ele confrontou, ele avisou. Durante mais de um século, ele olhou nos olhos de seus vizinhos, de comerciantes, de guerreiros, de Nefilim e disse: Deus vai destruir tudo isso. Arrependam-se. E a resposta? Jesus mesmo nos conta em Mateus 39. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Nada perceberam.
Não é que rejeitaram o aviso conscientemente, é que nem sequer registraram. O aviso de Noé era ruído de fundo, uma curiosidade local. O velho louco que construía um barco gigante e falava de água caindo do céu. Provavelmente havia crianças que nasciam, cresciam, envelheciam e morriam durante a construção da arca. E durante toda a vida delas, Noé estava ali, martelando e pregando. Ele se tornou parte da paisagem, tão familiar que era invisível. E é aqui que a história se torna assustadoramente pessoal, porque Noé não pregava para estranhos. Ele pregava para parentes. Lembre-se, toda a humanidade descendia de Adão. Numa civilização linguisticamente unificada, sem separação continental, as redes familiares se estendiam por gerações e gerações. As pessoas que Noé avisava eram seus primos, seus tios distantes, seus vizinhos de séculos. Ele conhecia os rostos que seriam cobertos pela água. Ele sabia os nomes das crianças que brincariam na lama quando as primeiras gotas caíssem, sem entender o que estava acontecendo. Cada tábua que ele pregava na arca era um lembrete de que aquele barco tinha espaço, mas que quase ninguém aceitaria entrar. A arca era enorme. Gênesis nos dá as dimensões: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para medidas modernas, estamos falando de aproximadamente 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, com 3 andares. A capacidade estimada é equivalente a mais de 500 vagões de trem de carga. Havia espaço de sobra. Deus não construiu um bote salva-vidas apertado. Ele mandou construir um navio de proporções industriais, como se o convite estivesse embutido na própria estrutura. Há espaço, há lugar para mais. Venham. E ninguém veio. Em 120 anos de pregação, de construção visível, de aviso explícito, 8 pessoas. 8 num mundo de potencialmente bilhões. A taxa de resposta era tão microscopicamente pequena que desafia a compreensão. E Noé não parou. Não desistiu no ano 50. Não jogou o martelo no chão no ano 80 e disse: ninguém me ouve. Para continuar? Ele continuou até o último dia, até Deus dizer: entra, tu e toda a tua casa. Essa é a fé que Hebreus 11 celebra. Não a fé que obtém resultados visíveis. Não a fé que é validada pelos números. A fé que obedece quando não faz sentido, que persevera quando não há fruto, que continua pregando quando ninguém escuta. Agora imagine os últimos dias. A arca está pronta. Os animais começam a chegar, e esse detalhe é fascinante. Gênesis 7:9 diz que os animais entraram na arca com Noé, 2 a 2, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Noé não precisou caçar, capturar ou arrastar os animais. Eles vieram. Por instinto divino, por migração sobrenatural, por um chamado que só eles ouviam. Os animais reconheceram a arca como refúgio antes que os humanos reconhecessem. Pense na cena. Milhares de animais convergindo de todas as direções para aquele ponto. Aves escurecendo o céu. Mamíferos em procissão ordenada. Répteis deslizando silenciosamente pela grama. E os moradores locais? Provavelmente assistiam como quem assiste um espetáculo bizarro. Talvez rissem, talvez filmassem, se tivessem como. Talvez alguns ficassem genuinamente perturbados, sentindo no estômago que algo estava errado, mas empurrando o sentimento para baixo porque admitir que Noé estava certo significaria admitir que a vida inteira deles estava errada. Gênesis 7:4. Deus fala com Noé: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. 7 dias, uma semana, o último prazo. E o que acontece durante essa semana? Gênesis 7:7-10 nos diz que Noé, sua família e todos os animais entraram na arca. E então, versículo 16, o Senhor fechou a porta sobre ele. O Senhor fechou. Não Noé, não um anjo.
O próprio Deus desceu, metaforicamente ou não, e selou aquela porta. E naquele momento, a separação se tornou absoluta. Do lado de dentro, vida, futuro, promessa. Do lado de fora, o mundo inteiro, com toda a sua tecnologia, toda a sua força, todos os seus nefilim, toda a sua arrogância, condenado. E os 7 dias passaram, talvez com sol, talvez com céu limpo, 7 dias em que a porta estava fechada, mas a chuva ainda não tinha começado. 7 dias em que quem estava fora podia olhar para aquela arca selada e pensar, tá vendo? Nada aconteceu. O velho errou. E então o dia chegou. Gênesis. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. A precisão do texto é impressionante. Dia, mês, ano, como um registro de tribunal, como um carimbador de ponto cósmico marcando a hora exata em que a paciência divina se esgotou. E a descrição não é de uma chuva comum. São 2 fontes simultâneas, de baixo e de cima. As fontes do grande abismo se romperam. Aqueles reservatórios subterrâneos de água pressurizada que sustentavam o sistema de irrigação antediluviano explodiram através da crosta terrestre. Geysers colossais, fissuras de centenas de quilômetros vomitando água quente e sedimento. O chão literalmente se partindo sob os pés de uma civilização que nunca imaginou que isso fosse possível. E de cima, as janelas dos céus. Aquele dossel de vapor, aquela camada protetora que filtrava a radiação e mantinha o clima estável, colapsou. Toda aquela água suspensa na atmosfera despencou de uma vez. Não como chuva, como um oceano invertido. Como se o céu fosse um reservatório e alguém tivesse arrancado o fundo dele. E a violência dessa destruição é algo que não conseguimos dimensionar. Modelos geológicos criacionistas estimam que a velocidade das correntes durante o dilúvio poderia ter excedido qualquer tsunami já registrado na história moderna. Camadas inteiras de sedimento foram depositadas em horas, o que a geologia convencional atribui a milhões de anos. Montanhas foram deslocadas. O relevo inteiro do planeta foi redesenhado. A única massa continental pode ter se fragmentado durante o dilúvio, dando origem aos continentes que conhecemos, o que explicaria por que as costas da África e da América do Sul se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Não foi uma inundação gentil que subiu lentamente como a maré. Foi uma demolição planetária, uma reformatação total. Como se Deus tivesse pressionado o botão de reset na criação e recomeçado a partir de 8 pessoas e uma caixa de madeira flutuando sobre o abismo. E enquanto o mundo exterior era dissolvido, o que acontecia dentro da arca? O texto bíblico é quase silencioso sobre isso. Sabemos que a arca flutuou. Sabemos que ficou sobre as águas por mais de 1 ano. 370 dias, segundo a cronologia de Gênesis 7 e 8. Mais de 1 ano confinados. 8 pessoas cuidando de milhares de animais num espaço fechado, ouvindo o rugido das águas do lado de fora, sem saber exatamente quando aquilo terminaria. Sem janela para ver o horizonte. A única abertura da arca era um vão de um côvado no topo. Sem GPS, sem mapa, sem controle de navegação. A arca não tinha leme, não tinha velas, não tinha motor. Ia para onde a água a levasse, porque a direção não estava nas mãos de Noé, estava nas mãos de Deus. E isso talvez seja a maior lição de toda essa narrativa. O homem mais justo de sua geração, o único que obedeceu, o único que acreditou, ele também não tinha controle. Ele construiu a arca, sim. Ele obedeceu cada instrução, sim. Mas uma vez dentro, uma vez que Deus fechou a porta, Noé era tão dependente da graça quanto qualquer outro ser humano.
A arca o protegia, mas ele não pilotava a arca. Deus pilotava, e quando finalmente as águas baixaram, quando a arca repousou sobre os montes de Ararat, quando Noé abriu a porta e pisou num mundo vazio, lavado, silencioso, o que ele sentiu? A Bíblia não diz, mas nós podemos imaginar. Ele saiu para um planeta que não reconhecia. As montanhas estavam em lugares errados. Os rios que ele conhecia não existiam mais. As cidades onde ele pregou durante 120 anos eram sedimentos sob toneladas de rocha e lama. Cada pessoa que ele avisou, cada rosto que ele conhecia, cada voz que zombou dele, silêncio absoluto. O mundo mais barulhento da história se tornou o mais silencioso. E a primeira coisa que Noé fez? Gênesis. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Ele adorou. Saiu de um ano de confinamento, pisou num mundo destruído, carregava o peso de ser o último remanescente de uma civilização inteira, e adorou. Não reclamou, não questionou, não pediu explicações, construiu um altar e ofereceu o que tinha ao Deus que o preservou. E a resposta de Deus. Gênesis 22. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, haverá sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E em Gênesis, o arco-íris, o primeiro da história, se o dossel de vapor impedia sua formação antes do dilúvio, um sinal no céu que nunca tinha existido, selando uma aliança que nunca seria quebrada. Cada vez que você vê um arco-íris, está vendo um lembrete de que Deus cumpriu sua promessa a Noé, de que a água nunca mais destruirá toda a terra, de que o julgamento final, quando vier, não será por água, mas por fogo, como Pedro avisa em 2 Pedro 3, 7. E é aqui que essa história atravessa os milênios e te encontra, porque Jesus não comparou os últimos dias com Sodoma por acaso, nem com o Egito, nem com Babilônia. Ele comparou com os dias de Noé. E a semelhança não está nos Nefilim, nem na longevidade, nem na tecnologia perdida. A semelhança está no padrão humano. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Vida normal. Rotina. Nada de espetacular, nada de apocalíptico. Apenas gente vivendo como se o amanhã fosse garantido, como se a eternidade pudesse esperar, como se os avisos fossem para outros e não para eles. Esse é o verdadeiro paralelo. Não é a maldade extrema, embora ela exista. É a normalidade. É a capacidade humana de ouvir o aviso, reconhecer que faz sentido e mesmo assim voltar para a rotina como se nada tivesse sido dito. É olhar para a arca sendo construída durante 120 anos e pensar: interessante. De qualquer forma, o que tem para jantar? E se você está ouvindo isso agora, a pergunta não é se o dilúvio aconteceu. A evidência está nas rochas, nos fósseis, nas tradições de mais de 200 culturas ao redor do mundo que preservam a memória de uma grande inundação. A pergunta é outra. A pergunta é: de que lado da porta você está? Porque a arca de Noé era feita de madeira e piche. Mas o Novo Testamento apresenta outra arca, uma arca feita de carne e sangue, crucificada numa colina chamada Gólgota. E assim, como a arca de Noé tinha uma única porta, Jesus disse em João 10, 9, eu sou a porta. Uma porta. Não duas, não 5, não uma para cada religião. Uma. E assim como Deus fechou a porta da arca de Noé e a separação se tornou definitiva, haverá um dia, que ninguém sabe quando é, em que a porta da graça se fechará. E nesse dia, toda a tecnologia do mundo, toda a filosofia, toda a força humana acumulada ao longo de milênios não será capaz de abrir o que Deus fechou. Ninguém abriu a porta da arca de Noé de fora, e ninguém abrirá a porta da eternidade depois que ela for selada. 5.000 anos atrás, uma civilização inteira desapareceu porque acreditou que tinha tempo.
que o julgamento era metáfora, que o pregador era louco, que a arca era um delírio, e enquanto riam, as fontes do abismo se rompiam sob seus pés. Hoje, 2000 anos depois da cruz, o convite ainda está aberto. A porta ainda não foi fechada, mas, e isso é o que os dias de Noé nos ensinam, ela não ficará aberta para sempre. Se você chegou até aqui, clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Eu preparei ele especialmente para quem assistiu esse aqui até o final.